Seja muito bem-vindo ao Mundo do Saber, o canal onde a fé encontra o entendimento. No vídeo de hoje, você vai conhecer uma das histórias mais impactantes e chocantes de todo o Antigo Testamento. Estamos falando sobre Jezabel, a rainha mais cruel da Bíblia, e o trágico desfecho de sua vida, que até hoje é lembrado como exemplo do juízo de Deus contra a arrogância, a idolatria e a perseguição ao povo fiel. Aqui, você não vai ouvir apenas os detalhes históricos. Vamos mergulhar juntos no contexto bíblico, entender quem foi Jezabel, o que ela fez para provocar a ira do Senhor e, principalmente, o significado espiritual dessa história para os nossos dias. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como as atitudes de Jezabel ainda se repetem no mundo atual e quais lições essa passagem deixa para quem deseja viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar quais os sinais espirituais que antecedem o juízo divino, assim como aconteceu com Jezabel, e como isso se conecta com os tempos que estamos vivendo hoje. Uma mensagem de alerta e reflexão que com certeza vai fazer você enxergar a Bíblia com outros olhos e fortalecer a sua fé. Então já aproveita, se inscreve no Mundo do Saber, ativa o sininho das notificações e vem com a gente, porque aqui a fé encontra o entendimento e juntos vamos desvendar a morte mais chocante do Antigo Testamento, o fim trágico de Jezabel, os crimes e pecados de Jezabel. Se a história de Jezabel terminasse apenas com sua influência religiosa sobre Israel, ela já seria uma das figuras mais sombrias da Bíblia. Mas sua perversidade foi além. Jezabel não se limitava a introduzir a idolatria, ela também agia com violência, manipulação e derramava sangue inocente para manter sua posição de poder. Seus atos são registrados com riqueza de detalhes nas Escrituras, deixando claro que sua maldade afetava não apenas a vida espiritual do povo, mas também a estrutura social e política de Israel. Um dos crimes mais marcantes cometidos por Jezabel foi o assassinato de Nabote, um homem justo e fiel a Deus. A vinha de Nabote ficava próxima ao palácio do rei Acabe e o monarca desejava tomá-la para si. Quando Nabote recusou a proposta, alegando que aquela terra era a herança de seus antepassados e não poderia ser vendida, Acabe ficou abatido. Foi então que Jezabel, sem qualquer escrúpulo, arquitetou um plano cruel para conseguir o que queria. Ordenou que 2 homens de má índole acusassem Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Essas falsas acusações levaram Nabote a um julgamento injusto e à sua execução pública. Assim que recebeu a notícia da morte de Nabote, Jezabel imediatamente disse a Acabe que tomasse posse da vinha, como se nada tivesse acontecido. Esse episódio revela o caráter frio e calculista da rainha, que via vidas humanas como obstáculos descartáveis diante de seus desejos. A morte de Nabote não foi um caso isolado, mas o reflexo de um governo completamente corrompido e dominado pelo pecado. Além de sua obsessão pelo poder e pelos bens materiais, Jezabel promoveu a perseguição aberta contra os profetas de Deus. Centenas foram mortos por se recusarem a adorar Baal e Aserá. Aqueles que se mantinham fiéis precisaram se esconder em cavernas ou fugir para não serem capturados. A Bíblia relata que Obadias, um servo fiel, chegou a esconder 100 profetas em 2 cavernas para salvar suas vidas. Era um tempo de medo e incerteza, onde quem professasse a verdadeira fé colocava sua vida em risco. Jezabel não demonstrava qualquer arrependimento ou respeito pela vida humana. Seu prazer estava em humilhar, perseguir e exterminar todos que se opunham à sua autoridade religiosa e política.
Essa postura fez dela uma ameaça não apenas para os homens, mas para o próprio povo de Israel, que se afastava cada vez mais dos mandamentos de Deus. Por onde passava, Jezabel deixava um rastro de idolatria, sangue e destruição. Seus pecados ultrapassaram os limites do aceitável até mesmo para os padrões de reis e rainhas pagãos da época. Ela usou sua posição para propagar o culto aos deuses falsos, seduzindo Israel com festas, altares, rituais e sacerdotes pagos com recursos públicos. Transformou o palácio e a nação em um centro de idolatria, onde a verdadeira fé era proibida e a mentira era exaltada. Tudo isso aos olhos de Deus, que em silêncio observava, mas já havia decretado o fim daquela mulher. É importante ressaltar que Jezabel também corrompia moralmente a sociedade. Seus cultos envolviam prostituição cultual, sacrifícios humanos e práticas místicas abomináveis. O povo, seduzido pelos prazeres e promessas de prosperidade, se afastava do verdadeiro Deus e se entregava às trevas espirituais. Era a completa degradação de uma nação que havia sido separada por Deus para ser luz entre as nações. Ao estudar a trajetória de Jezabel, percebemos que ela não foi apenas uma personagem histórica, mas a personificação de tudo o que se opõe ao reino de Deus: idolatria, manipulação, injustiça e perseguição ao povo fiel. E foi justamente por isso que Deus enviou uma profecia severa contra ela, anunciando um destino terrível que serviria de exemplo para todas as gerações. Nos próximos capítulos, vamos conhecer essa sentença divina e o que aconteceu quando a hora do juízo chegou. A profecia contra Jezabel. A crueldade e a idolatria de Jezabel não passaram despercebidas aos olhos de Deus. Por mais que aos olhos humanos ela parecesse intocável, sentada no trono ao lado de Acabe, o Senhor já havia determinado seu fim. Deus levantou o profeta Elias, um homem ousado e cheio do Espírito, para confrontar o rei Acabe e anunciar não apenas o juízo sobre a casa real, mas também sobre a própria Jezabel. Essa profecia se tornaria uma das mais fortes declarações de juízo no Antigo Testamento. No livro de 1 Reis 21:23, após o assassinato covarde de Nabote, Deus envia uma palavra através de Elias que muda o rumo da história. O profeta declara que Jezabel seria devorada pelos cães junto ao muro de Jezreel e que ninguém se lembraria dela com honra ou reverência. Essa sentença era um choque para a cultura da época, onde até mesmo os reis e rainhas ímpios recebiam sepulturas de honra. Jezabel, porém, teria um fim humilhante e sangrento, como sinal do juízo de Deus. É importante entender que, na cultura bíblica, morrer sem sepultura digna era considerado uma grande desonra. Além disso, o fato de cães devorarem seu corpo representava não apenas morte física, mas condenação espiritual. Deus estava mostrando que não apenas a vida de Jezabel chegaria ao fim, mas que sua memória seria apagada e sua influência destruída. Elias não temeu entregar essa palavra, mesmo sabendo da fúria da rainha e de suas ameaças constantes contra os profetas do Senhor. A profecia contra Jezabel era também um aviso para o povo de Israel. Deus estava mostrando que, por mais que o pecado parecesse prevalecer por um tempo, ele permanece soberano e age no momento certo. Jezabel havia cometido muitos pecados públicos e escancarados, e seu castigo seria igualmente público e vergonhoso. A Bíblia deixa claro que Deus é misericordioso, mas também é justo, e que o juízo chega para todos que deliberadamente se voltam contra ele. Outro ponto relevante nessa profecia é que ela não se cumpriu imediatamente. Jezabel continuou, governando e praticando suas maldades,
por algum tempo após a palavra de Elias. Isso nos ensina que a paciência de Deus não deve ser confundida com permissão. O fato de o juízo não ter vindo instantaneamente servia para dar oportunidades de arrependimento, não para ignorar o pecado. Mas Jezabel jamais se arrependeu. E assim, o destino anunciado por Elias ficou marcado para se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. A sentença de Jezabel estava intimamente ligada ao destino de toda a casa de Acabe. Deus declarou que nenhum dos seus descendentes permaneceria no trono e que sua dinastia seria apagada. Isso mostra que as escolhas e pecados dos líderes afetam não apenas suas vidas, mas as gerações futuras. Jezabel, ao corromper a nação e perseguir os servos de Deus, também decretou a ruína de sua própria descendência. Essa profecia foi registrada não apenas para narrar um fato histórico, mas para servir de alerta espiritual para todos os que usam suas posições de autoridade de forma perversa e para aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Assim como se Jezabel, todo o império construído sobre idolatria, injustiça e opressão, está condenado a ruir diante do Deus Todo-Poderoso. Essa verdade permanece válida até os dias de hoje. Nos próximos capítulos, veremos como essa profecia se cumpriu de forma literal e surpreendente. O juízo de Deus caiu sobre Jezabel em um momento inesperado e de maneira que até mesmo seus aliados a abandonaram. Essa história não é apenas sobre o passado, mas sobre a certeza de que a justiça divina não falha e de que todo orgulho e perversidade um dia são confrontados pelo Deus de Israel. A queda do reinado e o trágico fim. O tempo passou, mas o juízo de Deus contra Jezabel permaneceu decretado. Acabe, seu marido, morreu em batalha, exatamente como o profeta Elias havia anunciado, e a dinastia deles começou a ruir. Após a morte de Acabe, seu filho assumiu o trono, mas o reinado da família estava enfraquecido, corroído pela idolatria e corrupção que Jezabel havia implantado em Israel. Mesmo viúva, Jezabel continuou exercendo influência política e religiosa, mantendo seus profetas de Baal e espalhando sua ideologia pagã por onde podia. Com o passar dos anos, Deus levantou um novo instrumento de juízo, o comandante Jeú. O Senhor o ungiu como rei de Israel, por meio do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Jeú tinha a missão clara de exterminar toda a descendência de Acabe e pôr fim à idolatria que dominava o reino. Esse chamado não era apenas político, mas espiritual. A nação precisava ser purificada e a justiça divina estava prestes a se manifestar de forma pública e definitiva. Jeú começou sua missão com coragem e determinação. Em pouco tempo, eliminou os filhos de Acabe, os sacerdotes de Baal e todos os aliados que sustentavam aquele sistema corrompido. Era o início de uma revolução espiritual em Israel, onde os altares pagãos foram derrubados e o povo pôde, enfim, vislumbrar a restauração da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Mas ainda restava uma peça no tabuleiro: Jezabel, a mulher que havia provocado tanto sofrimento e desonra. A Bíblia, em 2 Reis 9:30-37, descreve com detalhes o trágico fim de Jezabel. Sabendo da chegada de Jeú, a rainha não fugiu nem se escondeu. Pelo contrário, ela se arrumou, pintou os olhos e enfeitou o rosto, tentando manter sua imagem de soberana altiva e sedutora até o último instante. Essa atitude revela o orgulho de Jezabel, que preferiu enfrentar o juízo com aparência de glória, mesmo sabendo que sua sentença estava para se cumprir. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel o recebeu com desprezo e ironia, chamando-o de traidor. Mas Jeú, sem hesitar, ordenou que os servos dela a atirassem pela janela. E foi exatamente o que aconteceu. Os eunucos, homens que serviam no palácio, a jogaram das muralhas.
Jezabel caiu violentamente e seu sangue salpicou os muros e os cavalos. Um fim brutal e humilhante para quem havia se exaltado tanto em vida e espalhado o pecado em toda a nação. Após a queda, Jeú entrou no palácio e somente depois ordenou que o corpo fosse sepultado. Mas ao retornarem, encontraram apenas o crânio, as mãos e os pés de Jezabel, pois os cães haviam devorado o restante do corpo, exatamente como Elias havia profetizado anos antes. Era o cumprimento literal da palavra de Deus, demonstrando que nenhuma sentença divina falha e que tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor. Esse episódio marcou profundamente a história de Israel. O nome de Jezabel se tornou sinônimo de idolatria, manipulação e rebeldia contra Deus. Sua morte não foi apenas uma punição, mas também um sinal para todo o povo de que o Senhor não permite que o pecado permaneça impune para sempre. Por mais que pareça prosperar, a injustiça sempre encontrará seu juízo, e os que se colocam contra o plano de Deus serão derrotados. Nos dias atuais, o espírito de Jezabel ainda tenta agir, corrompendo valores, seduzindo líderes e afastando pessoas da verdade. Mas a história bíblica nos ensina que a justiça de Deus é certa e que cedo ou tarde todo mal é confrontado e derrotado. No próximo capítulo, vamos refletir sobre as lições espirituais que essa história deixa para a igreja e para todos os cristãos que desejam viver de forma fiel e íntegra diante do Senhor. As lições espirituais para os dias de hoje. História de Jezabel não ficou registrada na Bíblia apenas como um relato histórico, mas como um alerta espiritual que atravessa os séculos e continua falando ao coração do povo de Deus. Ao analisarmos a vida e a morte dessa rainha perversa, percebemos lições profundas sobre os perigos da idolatria, do abuso de poder, da corrupção espiritual e da arrogância diante de Deus. Tudo o que Jezabel representava se opunha diretamente aos valores do reino, e seu fim foi um reflexo claro da justiça divina. Uma das primeiras lições que essa história nos ensina é que nenhum pecado, por mais escondido ou disfarçado que seja, permanece impune diante do Senhor. Jezabel tentou manter as aparências até o último instante, mas Deus já havia decretado sua sentença muito antes. Isso nos lembra que, mesmo quando parece que o mal prospera e que os ímpios governam sem restrição, Deus continua soberano, atento a cada ação e preparado para agir no tempo certo. Outro ponto importante é o poder destrutivo da idolatria. Jezabel não apenas adorava deuses falsos, mas também impôs essa prática a todo o reino de Israel. Ao corromper a adoração verdadeira, ela desviou o povo do propósito original e provocou ruína espiritual e moral. Nos dias de hoje, embora os ídolos não sejam de madeira ou pedra, existem outros tipos de adoração que competem pelo lugar de Deus em nossos corações: dinheiro, status, ideologias e até o próprio ego. E assim como no passado, esses ídolos conduzem à destruição. A história de Jezabel também é um alerta sobre a influência espiritual negativa que líderes podem exercer sobre um povo. Jezabel usou seu poder para manipular, perseguir e seduzir as pessoas, afastando-as do caminho da verdade. Isso acontece até hoje, quando falsos líderes, religiosos ou não, deturpam a fé e exploram o povo em nome de interesses próprios. A Bíblia nos orienta a vigiar, a examinar os espíritos e a permanecer firmes na doutrina verdadeira, sem negociar princípios. As lições espirituais para os dias de hoje. A história de Jezabel não ficou registrada na Bíblia apenas como um relato histórico, mas como um alerta espiritual que atravessa os séculos e continua falando ao coração do povo de Deus. Ao analisarmos a vida e a morte dessa rainha perversa,
percebemos lições profundas sobre os perigos da idolatria, do abuso de poder, da corrupção espiritual e da arrogância diante de Deus. Tudo o que Jezabel representava se opunha diretamente aos valores do reino, e seu fim foi um reflexo claro da justiça divina. Uma das primeiras lições que essa história nos ensina é que nenhum pecado, por mais escondido ou disfarçado que seja, permanece impune diante do Senhor. Jezabel tentou manter as aparências até o último instante, mas Deus já havia decretado sua sentença muito antes. Isso nos lembra que mesmo quando parece que o mal prospera e que os ímpios governam sem restrição, Deus continua soberano, atento a cada ação e preparado para agir no tempo certo. Outro ponto importante é o poder destrutivo da idolatria. Jezabel não apenas adorava deuses falsos, mas também impôs essa prática a todo o reino de Israel. Ao corromper a adoração verdadeira, ela desviou o povo do propósito original e provocou ruína espiritual e moral. Nos dias de hoje, embora os ídolos não sejam de madeira ou pedra, existem outros tipos de adoração que competem pelo lugar de Deus em nossos corações. Dinheiro, status, ideologias e até o próprio ego. E assim como no passado, esses ídolos conduzem à destruição. A história de Jezabel também é um alerta sobre a influência espiritual negativa que líderes podem exercer sobre um povo. Jezabel usou seu poder para manipular, perseguir e seduzir as pessoas, afastando-as do caminho da verdade. Isso acontece até hoje, quando falsos líderes, religiosos ou não, deturpam a fé e exploram o povo em nome de interesses próprios. A Bíblia nos orienta a vigiar, a examinar os espíritos e a permanecer firmes na doutrina verdadeira, sem negociar princípios. Outro ensinamento importante está no exemplo de Elias e Jeú, que não se intimidaram diante da autoridade corrupta. Eles sabiam que a missão dada por Deus era maior do que o medo humano e cumpriram seu papel com coragem. Isso serve para nós, cristãos modernos, que muitas vezes enfrentamos pressões, críticas e perseguições por mantermos a fé. Precisamos entender que a fidelidade ao Senhor é sempre mais importante do que a aprovação das pessoas. A morte trágica de Jezabel também nos mostra a realidade do juízo de Deus. Por mais que ele seja amoroso e paciente, existe um limite para a ação do pecado. Quando a medida transborda, o juízo vem e é sempre justo. Essa verdade precisa ser anunciada com sabedoria, mas sem omissão, pois vivemos em tempos em que muitos preferem ignorar essa face da justiça divina. Por fim, a história de Jezabel nos encoraja a manter uma vida de santidade e vigilância espiritual. Não basta apenas frequentar templos ou professar fé. É preciso viver de forma coerente, rejeitar toda forma de idolatria moderna e estar atento às sutilezas do pecado. Assim como Elias e Jeú foram instrumentos de Deus, ele continua levantando homens e mulheres dispostos a se posicionar, a defender a verdade e a proclamar o reino, mesmo em tempos difíceis. Que essa história sirva de reflexão para cada um de nós, que possamos aprender com os erros do passado e nos posicionar hoje como servos fiéis e comprometidos com a palavra. Jezabel tentou apagar a verdade, mas a justiça de Deus prevaleceu. E assim será com todo aquele que se levantar contra o propósito do Senhor. E assim chegamos ao final dessa história tão impactante sobre a vida e a morte de Jezabel. Mais do que um relato antigo, vimos que essa passagem carrega lições profundas e extremamente atuais para os dias de hoje. A Bíblia não registra fatos por acaso. Tudo o que lemos serve para ensinar, advertir e edificar aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. E a história de Jezabel é a prova de que a justiça divina nunca falha e que o Senhor sempre honra aqueles que permanecem fiéis.
Se esse conteúdo falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se agora aqui no Mundo do Saber, o canal onde a fé encontra o entendimento. Aqui, você tem acesso a estudos bíblicos sérios, histórias reveladoras e reflexões que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro dos próximos vídeos. E já aproveitando, se você se interessa por temas polêmicos e quer entender o que a Bíblia realmente diz, não pode deixar de assistir ao vídeo Dízimo, Bênção, Maldição ou Manipulação. A resposta está na Bíblia. Nele, a gente desvenda um dos assuntos mais controversos no meio cristão e te mostra, com base nas Escrituras, qual é o propósito verdadeiro do dízimo e como essa prática deve ser encarada pelos fiéis. O link para esse vídeo está aqui na descrição e também no card que vai aparecer agora na tela. Não perca essa oportunidade de aprender mais, esclarecer dúvidas e fortalecer a sua fé com conteúdo bíblico sólido e bem explicado. E claro, se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém que você ama, porque a palavra precisa ser levada a todos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que você permaneça firme, vigilante e cheio da presença de Deus em tudo o que fizer. Te espero no próximo vídeo, aqui no Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento. Até lá!